Apenas uma frase escondida na descrição de uma arma. Foi só isso que a Rockstar Games precisou para engatilhar a nostalgia de milhões de jogadores. Dia 25, com o lançamento da pré-venda e as 62 imagens inéditas do jogo, o que mais chamou a atenção não foi nenhum carro, roupa ou imagem nova de Vice City, e sim duas palavras: Vercery State. E ó, se você não sabe o que isso significa, ou o coração aí já disparou só de ouvir essas palavras, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar o que exatamente foi confirmado, o que ainda é teoria e o que os fãs podem esperar da participação do Tommy Vercery, o protagonista do GTA Vice City no GTA 6. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez, e galera, se todo esse papo do retorno do Tommy Vercery no GTA 6 tá ativando o teu lado nostálgico, eu tenho um recado perfeito pra você. Lembra aquelas máquinas que tinham nos shoppings, onde você colocava uma ficha, brincava por alguns minutos e tentava conseguir algum presente? Pois é, essas máquinas evoluíram, e agora você nem precisa sair de casa pra ter essa experiência. Isso porque a nossa parceira do canal, a Box da Jor, que tem máquinas como essa espalhadas pelo Brasil inteiro, criou uma plataforma onde você pode pegar sua caixa entre os valores disponíveis no site, o que mais caber no teu bolso, e descobrir na hora qual que vai ser a sua surpresa. E olha, eu já deixei isso claro pra vocês, mas vale ressaltar: a Box da Jor não é nenhum tipo de cassino ou site de apostas, e sim um site licenciado, registrado nos moldes de ações promocionais. E ó, corre que tem nova leva de PlayStation 5 Pro e iPhone 17 Pro Max direto no site. E se você seguir a Box da Jor no Instagram até o dia 11 de dezembro de 2026, você ainda tem a chance de levar pra casa um PlayStation 5, é isso mesmo. O sorteio vai rolar no dia 11 do 12, e tudo que você precisa fazer é seguir eles no Instagram e deixar o seu perfil aberto no dia pra conferir se você tá seguindo. Mas aí, tá esperando o que pra conhecer a Box da Jor? Se você escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou utilizar o cupom do canal, você vai ganhar um bônus de 5 a 100 reais pro seu primeiro depósito. Então corre lá, conhece o site e divirta-se com um show de surpresas na Box da Jor. O link tá aqui na descrição. O GTA 6 teve algumas novas informações nas últimas semanas. Já no dia 18 de junho, a Rockstar avisou que teria pré-venda dia 25, e quando essa data chegou, foram 62 novas imagens, a revelação dos preços oficiais, os pacotes disponíveis do jogo. Enfim, eu já trouxe uma mega cobertura com todo esse conteúdo no canal. Se você ainda não conferiu, vou estar deixando o cardzinho aqui em cima e os links também na descrição. Mas olha, um item que pode ter passado batido pela maioria dos fãs, mas que sem dúvidas pode nos dar alguns spoilers do que a gente pode encontrar no GTA 6. É um item específico, na verdade um par de revólveres, um pro Jason e um pra Lucia, chamados de Hawk and Little Morgan, que por si só já pode ser aí uma referência ao nosso querido Arthur Morgan do Red Dead Redemption 2. Aliás, eu já trouxe alguns vídeos aqui com teorias no canal de que quem sabe o Jason pode ter algum parentesco, ou até quem sabe uma ancestralidade aí no nosso querido protagonista do Red Dead Redemption 2. Eu sei que muita gente acha que isso é só loucura, tá? Mas confere esse vídeo aí que eu prometo que eu vou te convencer. Mas o fato é que essas armas por si só já tem um visual muito incrível. O cabo todo desenhado ali com folha de palmeira, né, bem semelhante à logo oficial do GTA 6, detalhes aparentemente gravados à mão, essa mira bem descolada, tipo scope, que vamos combinar, não faz o menor sentido em um revólver. Até porque essas miras são geralmente utilizadas em snipers, armas de longo alcance. E bom, esse tipo de arma não chega nem próximo do alcance de uma sniper, né, papo de quilômetros. Então, vamos combinar? É só uma parada bem estética e chamativa. Mas o que fez toda a internet parar não foi nem o design da arma por si só, e sim a descrição oficial dela, escrita pela própria Rockstar Games no site oficial, dizendo que essas armas vêm de, abre aspas, a Vercery State, que seria a mansão Vercery. É isso mesmo que você tá ouvindo, meus amigos. A mansão do Tommy Vercery, que a gente conquista durante o modo história, vai ter um retorno no GTA 6. Isso aí já é praticamente confirmado. E bom, pra quem acompanha a saga desde o GTA Vice City, sabe que esse nome não é à toa, né? Isso porque é uma total referência ao protagonista do GTA Vice City, que se passa na mesma região, só que muitos anos atrás. Só que um fato curioso também é que, além dessa mira não fazer sentido, essa arma tecnicamente nunca deveria ter ido parar lá na mansão do Tommy Vercery, já que essa arma original pertence ao GTA Vice City Stories, que se passa anos antes do grande clássico, mais especificamente no ano de 1984, o que para muitos fãs foi considerado um deslize da Rockstar, como se eles tivessem errado a história do próprio jogo. Mas galera,
Olhando pro contexto de enredo, a Rockstar pode estar só reorganizando aí essa timeline, ou até mesmo não fazendo algo totalmente como era a ideia original lá no jogo de 2002. E se você aí nunca teve a oportunidade de jogar o GTA Vice City, tá meio que moscando sobre esse universo, fica tranquilo, tá? Porque eu vou colocar um pouco de contexto nessa história pra você. Bom, lançado em 2002, o GTA Vice City é um clássico que definitivamente colocou a franquia GTA no mapa. A história se passa em 1986 e o Tommy sai da prisão depois de 15 anos e vai pra Vice City fechar os negócios. Só que tudo acaba dando um pouco errado. E a partir daí as coisas começam a subir muito rápido, tá? Até virar um chefão do crime organizado na cidade. O momento mais decisivo da trama é quando ele dá fim no Ricardo Dias, que é o antigo dono daquela mansão em Vice City, e toma o lugar pra ele, ou seja, conquistou, virou do Tommy. E a partir daí, ela muda de nome pra Versace State, ou seja, a sede do império do nosso querido Tommy. E que, sem dúvidas, é um dos cenários mais icônicos de toda a franquia. Quem aí não via os seus amigos jogando lá na Lan House, ou até num save mais adiantado já na Versace State, e não ficava querendo saber como eles conseguiram desbloquear aquela mansão? Só que aqui que entra a parte mais delicada dessa história. Isso significa então que o Tommy Vercetti tá confirmado no GTA 6, ele vai aparecer ali no modo história, vai ter alguma menção a ele na história do game? Como é que isso vai funcionar? Bom, galera, vocês estão ligados que o Tommy Vercetti tinha um rosto, ou melhor, uma voz bem conhecida. Nada mais, nada menos do que o ator Ray Liotta, o mesmo ator do filme Os Bons Companheiros, ou Goodfellas, que é um filme do Martin Scorsese, um dos diretores que a Rockstar Games mais copiou aí nas suas histórias, mas que sem dúvidas é uma das maiores obras de artes da indústria cinematográfica. Então vocês imaginem só, né, pra Rockstar ali, pros diretores da Rockstar que já eram bem fãs do cinema, ter o Ray Liotta como protagonista do seu novo jogo, cara, esse momento era incrível. Só que aí que tá, o Ray Liotta deu vida ao personagem de um jeito que praticamente redefiniu o que era a dublagem de videogame. Ou seja, ele foi muito além de dublar o jogo, ele realmente estava interpretando, que é mais do que a gente vê nos dias de hoje na indústria. Mas isso daí, galera, foram mais de 20 anos atrás. Bizarro, né? Só que aí que tá, o Ray Liotta infelizmente nos deixou em 2022, aos 67 anos de idade. Curiosamente, na República Dominicana. E isso por si só já torna meio impossível o retorno físico do personagem, ainda mais nessa situação tão delicada. Só que tem também uma camada aí que muita gente ignora. A Rockstar já declarou lá em 2011, bem no passado, que eles tinham uma diferença ali dos universos do jogo, que seria o universo 2D, 3D e o HD. O 3D é os mais conhecidos, né? GTA Vice City, San Andreas, GTA 3, e o HD seria do GTA 4 pra cá. Então, na lógica da Rockstar, tudo que for marca, modelo de carro, eles podem transportar de um universo pro outro. Mas quando se fala de personagem, aí a figura já muda de linguagem, tá? Eles até trouxeram alguns personagens do universo 3D pro HD, como foi o caso da banda Love Fist. E até no GTA V você vê lá uns CDs do Old Lock, do Mad Dog. Só que como eu falei pra vocês, a gente consegue entender que essas bandas, esses artistas seriam uma marca, sei lá, um personagem, vamos colocar assim. Agora, quando a gente fala realmente de uma figura como Tommy Vercetti, não teria como ele aparecer do nada no modo história, ainda mais em um outro universo. Há controvérsias, tá? Porque teoricamente ali no trailer 2 aparece o que parece ser o Phil Cassidy. Só que não dá pra entender muito bem como a Rockstar Games vai justificar tudo isso. Se é um filho real do Phil Cassidy, né? Não dá pra entender muito bem aonde isso vai parar. Mas de qualquer forma, trazer o Tommy Vercetti de volta fisicamente pro GTA 6 esbarraria na regra que a própria Rockstar Games impôs pra si há mais de 10 anos atrás. Isso não significa, especificamente, que o personagem vai passar batido, que ele não existe no universo do GTA 6. Mas eles podem fazer essa homenagem de um jeito totalmente diferente, tá? Que pra mim é até mais interessante. Até porque esse revólver aí não é a primeira pista do Tommy Vercetti que aparece nas imagens do GTA 6. Se vocês repararem lá no trailer 2, mais especificamente naquela cena em que o Jason tá roubando a caixa registradora a mando do Brian Heather, lá no fundo você vai ver uma espécie de lagarto iguana vestindo uma camiseta florida azul, que é a mesma estampa da camiseta que o Tommy Vercetti sempre usou durante o Vice City. Um detalhe também que passou despercebido por muitas pessoas, mas que eu também já analisei aqui no canal Sunny
gameplay é que em uma das imagens promocionais do jogo, o Jason também utiliza uma camiseta florida, meio que nessa pegada do Tommy Vercetti. E é óbvio que quando se trata de Rockstar, isso aí não é uma pura coincidência. E olha, tem um personagem do modo história que já é confirmado oficialmente e que pode só reafirmar toda essa teoria, que é o Brian Heather. Se você acompanha os personagens que já foram revelados até agora, você já deve saber de quem que se trata, né? Basicamente, o Brian é um contrabandista veterano, descrito pela própria Rockstar como alguém que vem da era do contrabando na Leonida Keys. E ele ainda toca os seus negócios através de um estaleiro, que serve meio que de fachada para sua operação, no qual ele toca ao lado da sua terceira esposa, a Lori. Mas que o trabalho duro hoje em dia ele deixa na mão dos mais jovens, incluindo o próprio Jason, que mora de graça em uma das suas propriedades em troca de alguns favores. Ou seja, na prática, o Brian Heather é meio que um sobrevivente dessa era de ouro do contrabando em Vice City. E ele vem do submundo que moldou a cultura local, que foi construída por ícones como o próprio Tommy Vercetti. E bom, não dá pra confirmar nem que eles tenham uma amizade direta entre os dois e tal, só que bom, narrativamente falando, a Rockstar já vem construindo Vice City como uma cidade que carrega memórias, que tem uma história. E o passado não é apagado de uma hora pra outra, ele só é meio que empurrado pra debaixo do tapete. E isso vem ao ponto que pra mim é ainda mais fascinante e que eu acho que faz total sentido nesse contexto do GTA 6, que a fama de grandes criminosos nem sempre é sobre o que ele realmente fez. Parando pra comparar, o Al Capone, um criminoso que existiu na vida real e que virou algo tão mítico que é quase impossível separar o homem dos boatos. Tem crime que a imprensa da época colocou na conta dele que ele talvez nem cometeu na real, só que era muito mais fácil vender a história dessa forma, daria muito mais manchetes de jornais, mais vendas. E o mesmo aconteceu com Bonnie e Clyde. A mídia sempre soube que histórias como essas vendem jornal, geram audiência e envolvem o público. E é exatamente o que eu acredito que a Rockstar Games está tentando construir com o Tommy Vercetti. Ele não precisa aparecer fisicamente para ele causar uma influência dentro do jogo. Ele só precisa virar tipo uma espécie de lenda urbana local, um nome em que os NPCs até comentam, ou até a sua própria mansão que carrega essa história, uma camisa que vira um símbolo. Eu acho que essa é a montagem mais estratégica, mais inteligente e que respeitaria tanto o legado do Tommy Vercetti quanto do Ray Liotta. O que vocês acham? Agora vamos comentar sobre a mansão que tá por trás disso tudo. Uma das únicas certezas que a gente tem a respeito do Tommy Vercetti no jogo. A Vercetti Estate foi inspirada diretamente na mansão do filme Scarface, um filme de 1983 com Al Pacino. E olha, eu acho que isso aí não é segredo pra ninguém, né? Eu até já trouxe aqui no canal Sunny Play, em parceria com meu amigo Wise Wolf, um vídeo de mais de 30 minutos que revela todas as referências cinematográficas que a Rockstar Games imprimiu na história do GTA 6, incluindo o Scarface. Se você ainda não conferiu esse vídeo, cara, você tá perdendo tempo. É um dos melhores vídeos desse canal, sem dúvidas, você vai amar. Então já clica no cardzinho aqui em cima, eu vou estar deixando o linkão na descrição. Mas aqui vem um detalhe que quase ninguém fala, pelo menos eu não vi nenhum vídeo na internet indo mais a fundo nisso. É que essa mansão do Scarface, em que a Rockstar Games se baseou pra fazer a mansão do Tommy Vercetti, na verdade ela não existe. Ou melhor, foram utilizadas 3 mansões pra gravar o filme. Primeiro que aquela mansão lá do elevador de vidro que aparece no filme, em que a Elvira desce naquela cena bem marcante, na real fica em Key Biscayne, onde realmente tanto o filme quanto o jogo se passam. Mas essa mansão no filme não é a do Tony Montana, na verdade ela é do Frank Lopes, que é o chefe dele, lá no início da história. Agora sim, a mansão do Tony, lá no final do filme, onde rola aquela chuva de bala que ele manda a frase icônica: "Say hello to my little friend!" Pois é, essa mansão, na realidade, teve o exterior dele capturado em uma propriedade chamada El Furades. E na real nem fica em Miami, e sim em Montecito, na Califórnia. Pois é, muito mais próximo de Los Santos do que de Vice City. E curiosamente, a parte interior da mansão, né, onde o Tony Montana aparece olhando ali aqueles monitores, onde tem a cena das balas, na realidade foi tudo gravado em estúdio. Pois é, meus amigos, essa é a magia do cinema. Então, toda aquela cenografia nunca existiu de verdade, sempre foi um cenário construído do zero dentro de um estúdio da Universal em Los Angeles. Então, quando você se pergunta qual é a mansão que inspirou a do Tommy Vercetti, na real a resposta não é uma só, e sim essas 3 mansões, que na verdade uma é só um estúdio. O que vamos combinar é o cenário perfeito para Rockstar Games reproduzir, porque a Rockstar já costuma misturar algumas casas e prédios, mesclar tudo ali e criar algo novo, até para não utilizar a propriedade intelectual de ninguém. Só que nesse caso especificamente aí da mansão do Tommy Vercetti, eles podem ir um pouco mais
mais a fundo, já que eles podem se basear em mansões da vida real que se assemelham a ela, ou até fazer algo mais refinado, com referências mais óbvias. E vale lembrar também que em 2002, quando o GTA Vice City lançou, existiam muitos limites de recursos técnicos para construir aquela mansão do Tommy Vercetti. Então, embora ela seja uma mansão, mas as proporções dela não parecem de uma casa tão grande assim, né? Era o que dava para fazer na época. Mesmo assim, já é bem divertido e eles conseguiram fazer um interior incrível. Só que agora, rapaziada, a gente tá falando de 2026. Só baseado no que a gente já viu no GTA V, com a mansão do Martin Madrazo, a própria mansão do Franklin que a gente desbloqueia lá do modo história, agora as mansões novas lá do GTA Online, já deu pra ver que a Rockstar Games se qualificou muito na criação de ambientes, principalmente das propriedades. Então, imagina só o que a gente não pode encontrar nessa reestilização da Vercetti State. Quem sabe uma garagem subterrânea cheia de carros icônicos, quem sabe obras de artes bizarras, ou até outras referências ao Tommy Vercetti. O fato é, se a Starfish Island realmente retornar no GTA 6, a gente vai ficar de olho em todas as propriedades pra saber de fato qual que vai ser a casa do Tommy Vercetti. E além disso, né, além de homenagear o próprio Tommy, que é o personagem do jogo, a Rockstar Games poderia utilizar outros recursos pra homenagear o Ray Liotta. Quem sabe uma rua com o sobrenome dele, ou até mesmo uma lápide discreta em algum cemitério em Vice City, uma estátua, uma menção em uma rádio local. Enfim, obviamente nada disso é confirmado, é apenas teoria e estamos confabulando aqui sobre o que pode chegar no GTA 6. Mas pra mim faria total sentido e seria uma experiência incrível pros fãs. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que faz sentido isso que eu falei? Vocês gostariam de ver o retorno do Tommy Vercetti? Ou é melhor fazer algum tipo de homenagem mais discreta como essas que eu mencionei? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante. Vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E a pergunta que fica também é, será que a Rockstar Games vai trazer alguma novidade a respeito do jogo, do modo história antes do trailer 3? Ou será que a gente vai ficar a ver navios até lá? Se você quer entender melhor essa história, clica nesse cardzinho que eu já trouxe um vídeo recente comentando sobre o novo silêncio da Rockstar sobre o GTA 6. Clica lá e confere que com certeza você vai curtir. E é óbvio que assim que qualquer novidade surgir, eu vou estar registrando tudo pra vocês aqui no canal Sunny Play, né? Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. Então já clica aqui embaixo no botão inscreva-se, ativa o sininho pra não perder nada e vem curtir junto com a gente essa cobertura incrível. E galera, não esquece de colar aqui na descrição, acessar o link do box da Jor pra garantir o seu bônus de 5 a 100 reais no seu primeiro depósito no site. E já segue o box da Jor lá no Instagram pra participar do sorteio do PlayStation 5, não vacila, hein? O link tá aqui na descrição. E não vai embora sem deixar aquele likeão pra fortalecer, não leva nem um segundinho. Isso mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser assistir os nossos vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a GIFs, figurinhas, vídeos, lives e sorteios exclusivos, além de apoiar o nosso trabalho, já clica aqui embaixo no botão Seja Membro e vem fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou clicando no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu tô sempre atualizando vocês das novidades e vocês também podem mandar sugestões de vídeos novos como esse aqui. E não fica por aí não, meu queridão. Escolhe um desses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês, e continuem nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!